que está acontecendo para os fundos imobiliários caírem, se isso é um problema dos fundos em si, em termos de fundamentos do negócio, ou se é uma questão macro, que às vezes, na verdade, pode ser mais uma oportunidade para comprar um negócio mais barato. Começa com essa Legal. pergunta. É uma pergunta interessante, mas eu queria trazer na perspectiva aqui algumas outras questões. Manda ver. Primeira questão, estruturalmente falando, um fundo imobiliário é um ativo gerador de renda. E quando você coloca isso numa análise um pouco mais alongada, de produtos que já têm uma história mais alongada, você vai perceber que do retorno total, cerca de 80%, até um pouquinho mais, do retorno total advém da renda. Uhum. Ou seja, 10, 15, 20% do retorno total advém da valorização patrimonial, não é isso? Ou seja, uma pessoa que se propõe a investir em fundos imobiliários, ela deve ter isso em mente. Exato. E realmente estar preparada para isso. Ou seja, o ativo imobiliário, o fundo imobiliário, é um ativo essencialmente gerador de renda. Baroni, então não é um produto de crescimento? Não, não é. Por isso que às vezes a gente faz algumas comparações com ações, ou com empresas de crescimento, ou até mesmo com ETFs de empresas que têm também mais resultado vindo de crescimento. Por isso que às vezes gera esse incômodo nas pessoas. Então, é muito importante nessas horas, Bruno, e por isso que é muito bom estar aqui com você, para que a gente possa tranquilizar um pouquinho mais o investidor, convidá-lo, reavaliar algumas das premissas que o levaram para o fundo imobiliário, entender um pouquinho melhor a proposta de investimento, né? Uhum. Não é um ativo que realmente vai impulsionar o seu capital pela valorização, e sim pelo rendimento. E com isso, carrega uma necessidade natural de você também se propor a continuar reinvestindo. Aí agora é muito importante isso. Muitas das vezes, o investidor que está acumulando patrimônio, ele já começa a se incomodar desde já com essa questão da valorização ou não. Mas numa fase de acumulação, qual que é o mais sensato, Bernardo? É você reinvestir os seus rendimentos e continuar comprando mais cotas para que você aumente a quantidade de cotas e os seus rendimentos. Muitas das vezes, isso também é uma outra premissa que eu convidaria todo mundo a refletir. E uma terceira e última premissa é com relação a ser superavitário. Você passa a vida toda, todos nós aqui somos jovens, estamos acumulando patrimônio, a gente passa a nossa vida nos propondo a ser superavitários, para sobrar o dinheirinho para investir nas ações lá, né, Bruno? Você gosta, não é isso? Por que depois de aposentado ou numa fase mais avançada da sua vida, você vai, de uma hora para outra, parar de ser superavitário e ser deficitário e começar a corroer aquele patrimônio? Uhum. Então, acho que essa é a primeira tranquilidade que a gente tem que passar para as pessoas que aqui nos acompanham, para que elas possam realmente ter essa ciência do produto. Então, são premissas, 3 que eu coloquei, que eu convidaria a todos que começaram a investir a reconsiderarem nesse contexto. Tudo bem? A outra questão é o fundo imobiliário, ele tem uma relação fortíssima com o comportamento da taxa de juros, especialmente títulos públicos indexados à inflação. Então, quando você produz um gráfico, né, você plota um gráfico entre o comportamento do IFIX e a variação das taxas de uma NTN-B, por exemplo, você percebe claramente que elas estão correlacionadas negativamente. Então, se você vai lá em 2016 e revisita o que aconteceu de 2016 a 2019, você vai perceber que as taxas NTN-Bs caíram muito, que chegaram até 2,9, lembra? 2,8, 2,9, e o fundo imobiliário sobe, ele faz literalmente um X ali, enquanto está caindo, o outro sobe, eles literalmente têm um comportamento diferente. Quando você traz agora um pouco mais para a realidade desses 2 milhões de investidores que estão começando a investir de 2021 para cá, 2021 para cá, essas pessoas só viram realmente juros altos à vista, ou seja, o Selic sempre alto, de 2 dígitos, e as NTN-Bs também em patamares elevados e agora perto das máximas mais recentes. Hoje você compra um NTN-B a 6,50. Então isso acaba sendo uma draga de dinheiro, naturalmente, da renda variável, porque a pessoa fica com aquela sensação de que eu acho que eu fiz errado, então deixa eu vender para recuperar o meu prejuízo ali. E também as pessoas são levadas a querer travar uma taxa muito alta, porque historicamente quem investiu a 6,50 teve bom retorno pela marcação a mercado. Tudo bem até aí? Tudo ótimo. Consequentemente, isso faz com que os fundos imobiliários caiam. Agora, estruturalmente temos um problema? Não, nós temos um problema contextual. Se é que eu posso usar essa palavra, me perdoem. Macro, não, uma questão macro, a gente pode chamar, né? Talvez. Eu acho uma questão de contexto que o fundo imobiliário. Então, como ele é muito sensível a isso, é um problema do contexto, não é um problema estrutural. Então, os fundos imobiliários estão piores? Pelo contrário, nós tivemos agora recentemente, vamos colocar 3 meses talvez, aquisições bilionárias. Sim. Ou seja, portfólios de shoppings crescendo, portfólios de logísticas crescendo, portfólios de lojas de varejo crescendo.
crescendo. Então, isso tudo, escritórios também tivemos emissões recentemente, aquisições recentes. Então, eu acho que quando a gente coloca essa lupa, a gente não deveria ter essa aflição. Embora a gente consiga entender essa aflição, a gente não deveria ter. Qual é a melhor forma de apaziguar um pouco essa aflição? É que a pessoa entenda onde ela está, sabe, Bruno? Uma coisa que eu já aprendi é que numa situação de desconforto, de risco, você está num prédio, num lugar, alguma coisa e começa a pegar fogo. Vamos trazer o ambiente aqui, fundos imobiliários, né? Começa tudo a cair, começa tudo, né, pegar fogo ali. Qual que é a melhor coisa que você tem que fazer? Entender onde você está, para saber para que lado que você vai procurar uma saída de emergência ali, para que lado que você vai se proteger. Então, acho que se você fizer essa autorreflexão, entender onde você está, as pessoas não deveriam estar tão aflitas assim com fundos imobiliários, pelo contrário, deveriam estar sendo até mais motivadas a seguirem com as suas propostas de aposentadoria, que foi aquilo que você formou quando você começou a investir há 2 anos atrás. Então, por que você há 2 anos atrás falou, nossa, isso aqui é legal para eu aposentar? É um ciclo. Respondeu a sua pergunta? Respondeu, claramente respondeu. Eu concordo 100% do que você falou. Acho que talvez as pessoas que estão muito aflitas, e até fazendo paralelo para que o investimento em ações, acho que vai nessa mesma linha, assim. O cara que vê tudo caindo e fica muito aflito, quando você não tem um problema fundamental naquele negócio, ou seja, passando aqui para as empresas, né? O resultado está melhorando, a lucratividade está melhorando, a geração de caixa está melhor. No final do dia, o mais sensato seria a pessoa pensar e falar assim, bom, se o negócio está me trazendo um resultado melhor e ele está mais barato, é o melhor momento para então acumular e continuar acumulando, que é justamente o momento ideal para a maioria das pessoas que está começando a carteira, como é o nosso caso aqui, né? E aí a minha pergunta para você é, por que você acha que as pessoas hoje no Brasil ainda têm esse problema de sempre agir na ponta contrária da espada, vamos dizer assim? As pessoas querem só comprar quando tudo está muito bem, quando tudo está subindo, esquecem de olhar para o fundamento do negócio, é por uma questão de falta de conhecimento, é por uma questão de efeito manada, assim. Por que você acha que é e como que isso é nos fundos imobiliários? Você que já está há mais tempo, como que é esse comportamento das pessoas? Porque é muita pessoa física. E como que você enxerga esse comportamento? O que você pode fazer para mudar isso? Acho que é uma questão mais filosófica. Não, mas a sua pergunta é excelente, né? E quando a gente conversa com os investidores, a gente percebe que aqui agora eu vou criar uma estatística da minha cabeça, obviamente, as pessoas vão entender o que eu quis dizer, mas não é uma estatística oficial, mas eu vou dizer para você que 95% é comportamental e 5% é Excel racional. Né? Então, eu acho que assim, quando alguém me questiona com relação a essas questões, eu procuro trazer um pouco mais de racionalidade, mas sempre me preocupando em confortá-la no sentido de realmente entendimento, revisitar as teses, explicar o que está acontecendo dentro de cada fundo, quando ela tem dúvidas específicas, para mostrar que existe esse remédio, né, dos juros, e só para você ter uma noção. Se eu pegar o mesmo fundo que paga o mesmo rendimento, mesma situação aqui do fundo, do fundamento do fundo, e fizer uma comparação com o NTNB de 6,5 como está agora, o valor dele é 100. Tá? Se eu simplesmente pegar essa NTNB de 6,50 e falar, não, vamos pelo menos fazê-la voltar para a média histórica, que é mais perto de 5,40, esse 100 já vai virando 115, 116, dependendo, né? 114, 117, alguma coisa mais assim, não estou supondo aqui de cabeça. Tá bom, mas 5,40 é a média, mas 5,40 me parece ainda um pouco alto. Vamos fazer esse negócio voltar mais para perto aqui de 5, que ainda é alto, aí esse número já começa a chegar perto de uns 120. E quando você olha um fundo imobiliário que tem um retorno sobre o capital investido ali na faixa de 8,5, 9, 9,5, 10, dependendo do risco do fundo, mas vamos arredondar para 9 para facilitar a conta, e você atribui que uma simples correção de uns juros, numa NTNB, você já contrata 20% de valorização patrimonial e você compõe isso no retorno total, isso eu acho que deveria funcionar para os investidores como um seguro. Então, sim, faz sentido. Isso, Bruno, vamos raciocinar comigo. O carrego do fundo imobiliário é de 10% ao ano, na média, papel, tijolo, mas vamos para ficar fácil a conta. Então, eu estou sendo remunerado a 10% ao ano, líquido de imposto de renda, para esperar. Faz sentido. Então, acho que a partir do momento que você vai se confortando com essa matemática, você vai tirando um pouco do emocional, do comportamental e vai trazendo um pouco mais de racionalidade, embora eu ainda sei que você não vai chegar em 95% racional, aliás, nem deveria ser assim. Eu acho que a gente também tem que gostar daquilo que a gente está investindo, a gente tem que ter uma relação também, não exagerada, mas tem, mas isso vai dando um pouco mais de racionalidade, e aí o investidor vai ficando mais tranquilo para seguir em frente com a estratégia dele.